Seja bem-vindo ao canal Plantão. Bom, essa é a segunda aula da nossa sequência de aulas falando sobre ligações químicas que está dentro do tópico de estrutura molecular. Então, vamos continuar falando sobre ligação iônica, que é uma das ligações mais importantes que existem e você precisa saber bastante sobre ela, tá legal? Então é o seguinte, eu vou te explicar agora tudo que você precisa saber sobre ligação iônica, então já deixa o seu curtir aqui embaixo no vídeo, já compartilha com seus amigos e bora lá estudar! Bom, pessoal, a ligação iônica acontece sempre que um átomo eletropositivo se liga com um átomo eletronegativo, beleza? Os dois se encontrando, a gente tem uma ligação que é do tipo iônica. Então, o que eu fiz? Eu selecionei aqui para vocês dois átomos. O primeiro é um átomo de lítio, que tem na sua camada de valência, que é a segunda camada, um elétron, e um átomo de flúor, que tem 7 elétrons na camada de valência. Bom, o lítio tem um elétron, então ele tende a doar esse um elétron. Já o flúor, que tem 7 elétrons, tende a receber 1, porque aí ele completa a regra do octeto e fica com 8 elétrons na camada de valência. Então, se eu uno um átomo que precisa doar elétrons com um átomo que precisa receber, casamento perfeito, não é mesmo? Então, o que acontece? O lítio doa esse um elétron dele para o flúor. Com isso, o flúor que recebeu um elétron fica com uma carguinha negativa e o lítio que doou um elétron fica com uma carga positiva. Vocês estão vendo que teve aí uma transferência de elétrons do lítio para o flúor? Pois é exatamente isso que caracteriza uma ligação iônica. Toda ligação iônica vai acontecer com transferência de elétrons. E aí pode ser um elétron só ou pode ser mais de um elétron. E quando a gente for representar o composto formado a partir do lítio e o berílio, a gente tem que pensar na proporção dos dois. Então, olha só, eu tenho um lítio mais e um flúor menos, então basta 1 para 1. Então, o nosso composto é o LiF, beleza? Vou pegar agora um outro exemplo. Eu vou tentar ligar átomos de berílio com átomos de flúor. Como a gente viu antes, o flúor tende a ganhar um elétron, só que o berílio tem 2 elétrons na camada de valência. E ele precisa doar esses 2 elétrons. Então, o que acontece? Ele vai pegar e doar esse primeiro elétron dele para o flúor. Com isso, o flúor fica com uma carga negativa e fica com a sua camada de valência completa. Tudo certinho. E o berílio fica com uma carga positiva. Só que o berílio ficou com uma carga positiva, mas ele ainda tem um elétron na camada de valência dele. Vocês estão vendo aí? Então, ele ainda não está estável. Então, o que a gente precisa fazer? A gente precisa arranjar outro átomo de flúor. Porque, com isso, o berílio doa esse elétron para esse outro átomo de flúor, que esse átomo de flúor também vai ficar negativo, que nem o primeiro, e aí o berílio passa a ficar mais 2 e fica com essa camada, que era a camada de valência dele, vazia. A partir do momento que essa camada fica vazia, a camada anterior está completa, ele está estável, beleza? Então, como vocês puderam ver, a gente tem um átomo de flúor, 2 átomos de flúor, para cada átomo de berílio, certo? Agora, digamos que a gente não fez esse esquema todo e você quer descobrir a fórmula dessa substância iônica a partir das cargas. A gente tem aqui um cátion do berílio mais 2 e o ânion do flúor menos 1, certo? Então, se a gente cruzar essas duas cargas, não precisa cruzar o sinal, só o módulo do número, a gente vai ter a fórmula do composto, que é o BeF2, tá certo? Moleza, né? E bom, vamos agora tentar escrever a estrutura de Lewis desse composto. A estrutura de Lewis é uma forma de representar as substâncias, certo? E ela valoriza muito a presença dos elétrons na estrutura, os elétrons da camada de valência. Então, como é que a gente faz ela? A gente escreve os 2 átomos que estão participando da ligação.
Depois, nós colocamos os elétrons em torno dos átomos que têm elétrons na sua última camada, que no caso é o flúor. O berílio doa seus elétrons de valência. Então, naquela camada que era a camada de valência dele, não tem mais elétrons. Então, a gente não coloca nenhum elétron ali. O flúor, como recebeu do berílio, ficou com 8 elétrons. Então, nós colocamos esses 8 elétrons em torno dele. Sempre coloca esses elétrons em pares, tá certo? E aí, como a gente teve a formação de íons, a gente tem que colocar também colchetes. E na parte de cima dos colchetes, a gente coloca as cargas para o berílio mais 2 e para o flúor menos 1. Lembram que eram 2 átomos de flúor? Pois é, a gente coloca o númerozinho antes da estrutura ali do colchete onde está o nosso ânion do flúor, tá certo? Bom, galera, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Isso é o básico do que vocês precisam saber de ligação iônica, tá certo? O próximo vídeo vai ser sobre ligação covalente e depois sobre ligação metálica. E aí, depois desses vídeos sobre as ligações, nós vamos falar um pouquinho sobre as propriedades desses compostos, vamos falar um pouco também sobre geometria, sobre como desenhar as estruturas, tá certo? Então, fica ligado aqui na série, eu vou deixar o link dessa série de vídeos aqui embaixo na descrição. E se você tiver qualquer sugestão, qualquer pedido de vídeo, coloca aqui nos comentários, tá certo? Compartilha com seus amigos, porque isso nos ajuda muito a melhorar o nosso canal, a conseguir mais visualizações e tal. E é isso, pessoal. Obrigada, espero que vocês tenham aprendido e bons estudos!